Muito obrigado por ter vindo. Com muito carinho que nós preparamos este estudo da noite, onde o tema é amar ao próximo como a si mesmo. Como eu disse, este é o segundo mandamento da lei divina. E este mandamento da lei divina, ele está intimamente ligado ao primeiro mandamento. Este é o segundo. Então, nós vamos aqui discorrer algumas coisas a respeito do primeiro. E veremos que realmente ele está intimamente ligado. Mateus anotou no seu capítulo 22 do Evangelho de Jesus o primeiro mandamento, que diz: amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Então vejam que a forma de amar a Deus é de uma forma total. E o segundo mandamento, que é exatamente o nosso tema, amar ao próximo como a ti mesmo. Por que esses dois mandamentos estão intimamente ligados? Por quê? Porque aqui nós temos o amor falando de Deus, próximo e a ti mesmo. E esse amor, ele só acontece se houver a ligação das três entidades: Deus, você e o próximo. O amor, naturalmente, é criação divina. É a razão de nós estarmos aqui hoje, encarnados. Todos nós viemos para poder aprender a amar. Tudo o que tiver em volta do amor são acessórios. O amor é uma criação de Deus. Assim como todas as criaturas. Então, ti mesmo, que é você, eu, qualquer pessoa, é uma criação de Deus. E quando Deus nos criou, Ele colocou uma centelha divina dentro de cada um de nós. Razão pela qual nós somos chamados de filhos de Deus. E Ele colocou essa centelha divina, que é o amor dEle, em cada um de nós, para que nós pudéssemos resplandecer este amor, esta luz. Por isso que a pergunta: quem deve expandir o amor? Será Deus? Será nós? Ou será através do próximo? Então, eis a pergunta: se tiver que haver uma expansão do amor, será Deus que vai expandir esse amor? Ou será o próximo? Ou será ti mesmo? Será você. Porque você não tem como fazer com que Deus expanda o seu amor. Porque Ele já te deu a centelha divina. E você também não pode exigir nada do próximo. Então, sobrou você para expandir a sua luz, como Jesus também disse em outra passagem: expanda a sua luz. Como devemos amar? Então, já sabemos que nós é que temos que amar. Não é o próximo, não é Deus.
Nós temos que amar. E como fazemos isto? No primeiro mandamento está a resposta. Porque ele diz que nós temos que amar de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Se nós formos analisar isto, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, vamos pensar um pouco. O que Jesus quis dizer com estas 3 palavras fundamentais? A alma é o espírito. Como sabemos, é o nome somente que muda. O espírito está fora do corpo e a alma está dentro do corpo. Vejam que esse termo alma foi utilizado por Jesus. Por quê? Porque os judeus também acreditavam na vida eterna. Eles só não sabiam como era essa vida eterna, mas eles sabiam disto. Então, a alma, que é o espírito, tem a vontade. O livre-arbítrio, não tem? Porque só você, para fazer uma coisa, você tem que querer, não tem? Depende da sua vontade. Eu quero, então você faz. Então você tem que querer fazer o bem. Quando você opta por querer fazer o bem, então você entra no seu pensamento, que é o raciocínio. Então você vai começar a raciocinar como que eu vou fazer o bem, e é através dos estudos. Quando você começa a estudar a Bíblia, começa a perceber a grandiosidade que está ali dentro. Outros livros, não é? Da doutrina espírita, você começa a perceber que tudo está interligado. Não existe conflito nos ensinamentos, e sim um está interligado no outro. E desta forma, você, tendo a vontade de fazer o bem, vai aos estudos para poder saber como fazer o bem. E aí você vai expandir a sua luz através do sentimento do seu coração. É desta forma que Jesus então disse como nós devemos amar a Deus. E esta forma é a forma que nós temos que amar a nós também e ao próximo. Porque o amor é o mesmo, ele não tem diferença. O apóstolo João, ele disse no seu evangelho, não foi anotação dita por Jesus, foi por ele mesmo. Ele disse quanto amar ao próximo como a si mesmo. Ele disse assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Olha, ele faz uma afirmação. Ele diz que se uma pessoa disser que ama a Deus, mas tem ódio de alguém, ele está mentindo. Por que será que ele está mentindo? Porque ele diz assim, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A questão de ver não é ver com os olhos, é sentir, é saber. Porque Deus não se vê como entidade, não é? Nós vemos Deus através da natureza, através do nosso irmão, através de todas as coisas que tem no mundo, no amor, não é isso? Então, ver no sentido de conhecer. Então, se ele não conhece Deus, como que ele diz que ama a Deus? Então, ele não ama a Deus, ele é um mentiroso. Por essa razão, é que nós voltamos naquele quadro anterior. Para que você possa dizer que ama a Deus, é necessário que você ame primeiro o próximo. Ame a você e ame ao próximo. Aí sim você estará amando a Deus. Por isso que João disse que era um mentiroso. Porque ele passaria
pelo próximo para amar a Deus. O amor que você dá é o que tem. Então, se você expandir a sua luz, o seu amor, por si mesmo, você então vai ter amor para dar. Fora disto, você não tem amor para dar. Você acha que tem. Eu lhes pergunto, alguém tem 10 milhões de reais para doar? Primeiro tem que querer, não é? Mas alguém tem 10 milhões? Não tem. Então você não tem como doar 10 milhões. Assim também é o amor. Você só doa o que tem. Não tem como você doar o que não tem. Da mesma forma, paciência, quando você diz assim, eu perdi a paciência com a pessoa, você não perdeu a paciência. É que a sua paciência foi até aquele limite. A paciência que você tem consigo mesmo é a mesma paciência que você tem com o outro. Da mesma forma, tolerância. O tanto que você tolera a si mesmo é a mesma forma que você vai tolerar o outro. E o carinho que você tem por você é o que você transmite para os outros também. E o perdão, da mesma forma. E nós vamos ver que o perdão é o início de tudo. Porque se você não perdoar os seus erros, as suas falhas, você não vai perdoar ninguém. Você vai ser uma pessoa incisiva e não vai perdoar ninguém. Nem ao menos vai pedir desculpas. Então, perdão é o começo de tudo. Da mesma forma, o amor. Então, chegamos no amor através de todas as coisas que nós temos que aprender e chegamos então no amor. O amor que você dá é o amor que você tem. E é o mesmo amor que você dá para o outro, é o mesmo que você dá também para Deus. Por isto é que nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Nós não temos que preocupar com o outro, nós temos que preocupar conosco em primeiro lugar. Atitudes para amar a si mesmo no dia a dia. Vejamos. Primeiro, é preciso nós sabermos sobre a educação que nós tivemos nesta vida e nas outras vidas. Como diria Durand Shibli, nós não precisamos ir muito longe nas nossas encarnações, não. Por quê? Porque, suponhamos, da terceira anterior para cá, é que nós tomamos um pouco de consciência de quem somos. Antes disto, a gente nem tinha consciência. Então, isso pouco nos ajudou para chegarmos até aqui. Tá certo? Então, nessas 3 últimas encarnações, ou 4, nós, então, tivemos uma educação um pouco difícil, um pouco equivocada. Porque nós sabemos que a gente vem caminhando, aprendendo a amar. Se hoje a gente não aprendeu ainda a amar, imagine antes. Como era? Vejamos. Antigamente, os pais, para fazerem com que os filhos obedecessem, eles diziam o seguinte: olha, se você não obedecer, o papai não vai gostar de você. Não falava assim? Ou a mamãe também falava assim. Então vejam que era uma troca. Era uma troca que o pai e a mãe faziam com o filho. A criança ainda com 3, 4 anos. E muitas vezes a gente ainda vê até hoje esse tipo de colocação. E aquilo fica sedimentado na criatura. Aquilo vai para o subconsciente e ela então passa a pensar que é a si mesmo, que ela tem que obedecer, porque senão não vai ser amado pela mãe. E da mesma forma, os pais, quando veem os filhos brigando, por exemplo,
falam assim: olha, se vocês brigarem, eu vou chamar o homem do saco, e o homem do saco vai levar vocês dois, não é? Isto também ocorre, já ocorreu e ocorre até hoje. O que a mãe está falando para o filho? Que não ama. Porque se é capaz de deixar o homem do saco levá-los, o amor é muito pequeno, não é? Por uma questão de uma briga de duas criaturinhas, vai ser levado. Não é assim? Muito bem. Mas vejamos outras coisas mais. Professores. Os professores tiveram e têm uma grande influência em cada um de nós. Há uns 50 anos atrás, uma professora, porque o aluno não fez a lição, ele colocou a criatura no canto das duas paredes, de costas. Na verdade, é um vexame. E ela disse ainda o seguinte: olha, você agradeça por estar somente fazendo isto. Porque no passado se colocava um cone escrito burro na sua cabeça. E ainda também podia colocar milho ou então feijão para que você pudesse ajoelhar. E ainda tinha a palmatória, que era uma régua onde se batia na mão da criança. Então esse era o tipo de educação que nós tínhamos. Não era assim? Os filhos eram criados com as mães. Os pais nem viam o filho, muito menos colocavam ele no colo. Então a educação, ela vem melhorando paulatinamente. Mas nós guardamos ainda muitas coisas das encarnações passadas. E nós temos que refletir sobre isto, para que nós possamos, então, amar a nós mesmos. Nós fazemos as coisas para que gostem de nós. Então, hoje, nós temos uma necessidade de agradar o outro. Não é? Agradar a esposa, ou a esposa agradar o marido. Não é assim? Hoje nós vemos pais querendo dar uma educação melhor para os filhos e eles estão dando uma educação equivocada. Porque chama o seu filho de amigo. Não, ele pode ser amigo, mas primeiro ele é pai. Ele está querendo fugir da responsabilidade de pai. E aí ele quer dar tudo de material para o filho. E esse filho cresce sem uma referência do que é um pai. Porque ele pode tudo, não é assim? Diante disso, nós viemos nos comparando uns com os outros. Porque eu tenho que agradar, não é? As pessoas. E por isto eu fico me comparando com o outro. Não me analisando, eu fico me comparando com o outro, o que é muito diferente. Porque quando você se compara consigo mesmo, é diferente. É muito diferente. Se você fizer uma reflexão hoje e se comparar com você há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você vai perceber que você evoluiu, não é? E aí você tem condições de evoluir mais, porque você sabe das suas mazelas, não é? Desta forma, a educação que nós tivemos foi uma educação muito rude, porque nós, espíritos, éramos muito rudes. Ainda somos, mas éramos muito mais. Agora, dentro da doutrina espírita, nós temos que lembrar uma coisa muito importante, porque os conceitos espíritas nos traz a uma reflexão. Infelizmente, quem não acredita na reencarnação tem uma certa dificuldade para entender isto. Então, sabendo que nós somos um espírito eterno,
Deus nos criou para evoluir no amor. Então você tem a eternidade toda para evoluir. E isto é muito importante quando você percebe que você é um espírito eterno. Você foi criado por Deus, único, não teve xerox. E você veio essas encarnações todas criando a sua própria estrada. O que você é hoje deve-se a você. O seu caminhar, o seu livre-arbítrio, as escolhas que você fez. Então você tem que amar isto. Ah, mas eu sou ainda muito imperfeito. Ame isso também, porque isso também fez parte do passado e foi muito importante para você chegar aqui. A idade espiritual, ela relativamente ao número de encarnações que já tivemos. Mas quem sabe o número de encarnações que tivemos? Não sabemos. Razão pela qual nós não devemos nos comparar com o outro. Porque não sabemos qual a idade espiritual de cada um, não é? Sabemos que, por exemplo, Dr. Bezerra, ele é um espírito capelino. Então, quando ele veio para a Terra, aqui era somente brutalidade. Ele já era um espírito mais evoluído. Então, esses expoentes que vieram, que já estiveram conosco, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Sai Baba, são espíritos que já têm uma certa evolução maior do que a nossa. E vieram para nos ensinar. Erros e acertos fazem parte da evolução. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, quando erramos, nós nos punimos. E não temos que nos punir. Lembro novamente de Durand Shibli, que diz, certa vez, ou diversas vezes, que nós estamos ensaiando o erro. Porque quando acertamos, é porque no passado nós erramos, e agora já acertamos. Perceberam? Então não erramos mais naquilo. Mas naquilo que nós estamos errando, é porque estamos aprendendo. E se você analisar a sua vida, você aprendeu muito mais com os seus erros do que com os seus acertos. É ou não é? Os erros fazem sofrer, mas eles trazem um grande aprendizado para que nós possamos aprender. E estamos juntos para aprendermos uns com os outros. Esta é a forma que Deus criou, através da família, que é a primeira célula, através dos amigos, não é? Então, desta forma, nós vamos aprendendo uns com os outros. Este é o aprendizado que nós levaremos para a vida eterna. Por isto, é que nós temos que estudar o Evangelho de Jesus, nós temos que colocar em prática o Evangelho de Jesus, para que nós possamos sair da ignorância e termos a felicidade real. Porque nós temos ainda um facho de luz muito pequeno de felicidade. Nós podemos ser felizes aqui na Terra, mas a felicidade maior ainda está por vir. Continuando ainda com as atitudes para amar a si mesmo no dia a dia, então o auto-perdão, o perdão a si mesmo. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Então, por isto que o início de todo o processo de aprimoramento começa com você e começa com o auto-perdão. Por isto que Jesus, em diversas oportunidades, falou para que nós não julgássemos. Porque na mesma medida que nós julgarmos o nosso próximo, nós estaremos julgando a nós mesmos. Quanto mais implacável nós formos com o nosso irmão, mais seremos conosco mesmo. Percebem? É aquela história, quando você aponta um dedo para a pessoa, tem mais 4 para você. Então, Jesus falou diversas vezes
a respeito do não julgamento. Porque os judeus naquela época tinham uma questão de julgar muitas pessoas. E julgavam matando, com pedradas. Não aliviavam. Então, vamos pensar no auto-perdão. Perdoar não é você não fazer nada. Não é isso. Quando sentir que errou, troque os pensamentos negativos por positivos. Nós temos um hábito de que quando nós erramos, nós ficamos remoendo o nosso erro na cabeça negativamente. Negativamente. Criando doenças. Nós temos que trocá-los por pensamentos positivos. Pensar em outras coisas. E aí tomar atitudes. Quais? Peça desculpas pelo erro. Normalmente, quando erramos, envolve o próximo. É ou não é? Então, se envolve o próximo, ligue para ele. Peça perdão ou peça desculpas. É a mesma coisa. O que importa é o sentimento que você está enviando. Porque quando você pede desculpas, perdão para ele, é o começo do seu auto-perdão. Agora, se ele não se perdoar, ou melhor, se ele não perdoar você, você passou o problema para ele. Agora é com ele. Você já pediu perdão. Se ele quiser ficar te odiando por aquilo, é um problema dele. Você não tem como mudar isso. Mas você fez a sua parte. E você ore para ele. É isso que Jesus disse, orar para os inimigos. Porque se você orar para os inimigos, eles deixarão de ser seus inimigos. Porque ele vai receber, sem saber, uma corrente fluídica do seu amor. E ele deixará de odiar você. Com certeza. Então, o auto-perdão é fundamental. Não te critique nem com pensamentos ou palavras, mas também não faça de conta que nada aconteceu. Então você não deve ficar te criticando nem com pensamentos e nem com palavras. Porque há pessoas que ficam pensando negativamente, não é? E começam a verbalizar, falar para outra pessoa. Eu não me perdoo. Pronto. Quando a pessoa fala, eu não me perdoo, ela está mandando uma mensagem para o seu subconsciente. Guarde isso aí, porque eu não vou abrir mão disto. Eu vou me martirizar o resto da vida. Então, tome cuidado com o que pense e tome cuidado com o que fale. Mas você tem que fazer alguma coisa, não é? Você tem que corrigir o erro, se possível. Isso é muito importante. Não é simplesmente você falar, não, então já errei mesmo, deixa para lá. Lembre-se de Jesus. Quando ele curava, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Não é? Quer dizer, está curado, mas agora não peques mais. Porque se você continuar no erro, o que adiantou? Nada. Não é assim? O auto-perdão, em continuação, se você foi incumbido de fazer uma tarefa, você colocou ali todo o seu amor naquela tarefa. Você colocou toda a responsabilidade naquela tarefa. Você colocou toda a sua dedicação naquela tarefa. Então veja bem, você está fazendo com amor, você foi responsável, agiu corretamente, dedicou o tempo necessário para fazer aquilo. Mesmo assim, alguma coisa não ficou contente para o seu chefe ou para você, enfim. Você vai se culpar por isto? Não vai. Sabe por que não vai?
Porque não deve, melhor dizendo, você não deve, por quê? Porque você deu tudo o que podia dar. Não deu? Você usou todo o tempo necessário, toda a dedicação, todo o amor, todo o seu conhecimento. Então você fez o que podia. Se não foi suficiente, estava fora do seu alcance. Não é assim? Então não se puna. Você vai se punir numa situação desta. Ah, alguém vai me julgar. Alguém pode te julgar. Deixe ele com o seu julgamento. O problema é dele, não seu. Não é? Outra tarefa. Há pessoas que são perfeccionistas. Perfeccionistas são pessoas que demoram muito para fazer alguma coisa, não é? E perde a essência e começa nas pequenas coisas. É como aquela mulher que queria limpar a casa e estava lá com um cotonete no rodapé, não é, do piso, não é? Parece brincadeira, mas isso já acontece, já aconteceu, não é? Isso vira um perfeccionismo, não é? Então, desta forma, o perfeccionismo é uma doença. E a pessoa está fechada para uma nova ideia. Porque se você chegar para ela e for dar uma opinião, ela não aceita. É diferente. Admita o erro para você e para os outros. Somente pessoas resolvidas fazem isto. Quando você errar, fale para aquela pessoa a qual você errou, que você errou. Admita o erro. Porque quando você admite o erro, você está se tornando uma pessoa resolvida. Resolvida por quê? Porque eu errei e agora, daqui para frente, eu vou consertar o erro. E é assim que nós temos que proceder. Porque se você erra e começa a colocar a culpa no outro, não é? E empresa tem muito disto, não é? É um tal de, eu não errei e tal, foi fulano e beltrano, não é? Então, se errou, admita o erro. Isto, quando você admite o erro, são pessoas resolvidas que possuem humildade. São pessoas fortes. Fraco é aquele que não admite o erro, porque ele está longe ainda de adquirir alguma humildade. Porque a pessoa humilde, ela sabe quem se é, nem mais, nem menos. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre humildade. A humildade é a pessoa que sabe perfeitamente em qualquer assunto aonde ela sabe, até onde. Até aqui eu sei, daqui para lá ainda não sei, mas vou saber. A pessoa que não tem humildade acredita que sabe tudo. Não é assim? E, na verdade, ela não sabe 10% do que acredita que está falando. Porque o orgulho, a vaidade, ela eleva a criatura a patamares que ela nem sabe o que está acontecendo. Ela cega, não é isso? Auto-perdão. Então é isto. É isto que nós temos que buscar no nosso dia a dia. Atitudes equilibradas, que nós também temos que ter no nosso dia a dia. Pensamento antecipado negativo. Há muitas pessoas que também trabalham com isto, e isso é altamente danoso. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você vai ao médico, e o médico, né, você tem um caroço aqui nas costas, e o médico, olha, realmente tem um caroço aqui. Já está pensando negativamente, vai ser um câncer, não é? E roda aquela coisa na cabeça. E o médico fala, não, tranquilamente, fique tranquilo, nós vamos fazer aqui, né, uma análise para ver se é um câncer, se não é. Mas a pessoa fica pensando naquilo, remoendo. Vai adiantar se o resultado for positivo ou negativo? Nada. Então tem que ter o pensamento positivo, não é? Entrar em oração e esperar o resultado. Vamos supor que o seu chefe chame para uma reunião.
Aí o que você pensa? Puxa vida, eu vou ser despedido. Não é assim? São pessoas negativas. E já começa a rodar aquela coisa na cabeça. Não é assim? Um telefonema. Ixi, morreu alguém. Não é assim? Por que só pensamos negativamente? Uma pessoa, ela sempre te dá um sorriso. Aí um determinado dia ela não te dá um sorriso. Você fala, o que foi que eu fiz? Mas como? Ela não pode estar num dia que não possa dar um sorriso? Não é? Nem todos os dias a gente está no mesmo jeito, é ou não é? A gente está assim, não é? Às vezes lá em cima, às vezes desce, não é? Da mesma forma, um encontro. Você marcou um encontro com a pessoa não vem. Aí você começa a pensar bobagens, não é? Ao invés de esperar a pessoa depois entrar em contato com você. O nosso corpo físico, nós temos que tratá-lo muito bem. Quando eu digo tratar o corpo físico bem, não significa que você tem que malhar na academia, né, exaustivamente. Isso é bom também. Mas não é isso. Porque malhar na academia exaustivamente, a pessoa está querendo mostrar um corpo definido, né? Se mostra no espelho, aquelas coisas todas, né? Eu sou lindo, né? Não é isso, não. Pode fazer academia tranquilamente, né? Coma coisas saudáveis. Deixe de ingerir porcarias, não é? E isso é muito importante, porque sabemos que tudo isto vem o quê? Adoecer o nosso corpo físico. E aí nós iremos mais cedo para o outro lado. É uma espécie de suicídio, não é mesmo? Então, tenhamos uma alimentação melhor, hábitos diferentes, hábitos de não falar da vida alheia, não é? Mudança de hábitos. Nós temos que estar em constante aprendizado, em constante mudança, não é assim? Seja amável com você, porque se você não for amável com você, você não será com os outros, porque você só dá o que tem, não é assim? Então seja amável com você. Nos limites da idade, então, mais ainda, porque a gente vai envelhecendo e a gente às vezes quer fazer aquilo que a gente fazia há 10, 20 anos atrás. Tem que ser amável com você. Você já não tem mais a força, não é? Que tinha 10, 20 anos atrás. Então seja amável com você. Aceite os limites. Há pessoas que não aceitam os limites. Não aceita. Ela quer ainda continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, não é? E isso tem resultado mais para frente. Ruim, naturalmente, não é? Faça o que gosta. Você tem que fazer o que gosta. Certa vez, Durade contou uma historinha que tinha uma mulher que trabalhava no escritório. Me perdoe que essa história eu acho que eu já contei. E ela trabalhava no escritório e um dia apareceu na nossa casa. Apareceu na nossa casa, não aqui, em São Paulo. E na reunião lá perguntaram, eu sou muito insatisfeito com o meu trabalho, mas o que você gosta de fazer? Olha, eu gosto de fazer umas rosquinhas. Quando eu levo as rosquinhas no escritório, todo mundo adora e tal, etc. Pois então tá aí, comece a fazer rosquinhas. E ela fez isso, saiu do emprego e foi fazer rosquinhas. De tal forma que ela foi bem sucedida. Porque se você faz aquilo que você gosta, só tem uma saída, é ser bem sucedido. Não é? Você vai ser bem sucedido, porque está fazendo o que gosta. Leia, escute música. Hoje nós temos uma questão da televisão que realmente é terrível. Me perdoe. É terrível. Porque ela entra na nossa casa de uma forma brutal. Você acabou de ligar a televisão quando você vê criminoso, não é? Maledicência, falcatrua, não sei o quê. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente coloca dentro da nossa casa. E na nossa mente também. Porque às vezes você acha que aquilo não tem sentido nenhum. Tem sim. Tem sim. Porque você está perdendo tempo e está assimilando aquelas porcarias. Então tome cuidado com o que você vai ver na televisão, porque talvez seja melhor desligar e assistir um filme, não é?
ou ler um livro, ou escutar uma música. Fique com você, não é? Reflita nas suas conquistas pessoais, no seu crescimento. Se você fizer um balanço da sua vida, você não precisa ir a 10 anos, não, faça 5 anos atrás, não é? Você vai perceber que você teve muitas conquistas, que você cresceu como pessoa, que isto que importa, esse crescimento. Sinta bem de estar consigo mesmo, não é? Há pessoas que não ficam sozinhas, elas não se aguentam. Por quê? Porque se ficar sozinha, começa a pensar em si mesmo. E ela não se aguenta, ela não se tolera, ela não tem paciência com ela. E aí ela telefona para uma pessoa para poder estar com essa pessoa para fugir de si mesmo. Nós temos uns vídeos na segunda parte que o primeiro vídeo é extraordinário, o segundo também. Então aqueles que dispuser de tempo, fique, que vai ser um grande aprendizado do meu amigo Camolese. E é isso que eu queria dizer para vocês e deixar para que vocês amem-se muito. E para se amar, lembre-se, vocês devem primeiro se perdoar. Fique com Deus.